Olá, pessoal, bem-vindos ao DesenvolveCast, o primeiro podcast do Desenvolve. Eu sou a Gisele, líder da área de pessoas, e eu vou acompanhar vocês durante toda a nossa temporada. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher alta, parda, eu tenho os cabelos castanhos encaracolados, olhos castanhos, hoje eu tô vestindo uma calça preta, tênis preto e uma blusa branca. E aqui chegamos ao nosso terceiro episódio do Desenvolve Cash. Já falamos um pouquinho de desafios de carreira, falamos um pouquinho do próximo passo e agora a gente vai falar de algo muito importante também, que é a satisfação dos nossos clientes. E a gente sabe que quando a gente fala de satisfação de clientes, a gente também fala de vender mais. Então é sobre esses dois assuntos que a gente vai falar um pouquinho hoje. Hoje eu tenho mais dois convidados super especiais para nos ajudar aqui nesse bate-papo. O primeiro, ele é superintendente da Agência Laranja, ele é fluminense, comanda a operação sul do país, Vitor Menezes. E ele, que é regional também da Agência Laranja, ele também é do Rio de Janeiro e ele é membro do Blacks. Rafael Mendes. Bem-vindos, meninos. Obrigado. Obrigado, Gi. Prazer imenso. O prazer é todo meu. Vou pedir para vocês, por favor, se descreverem. Não. Vontade, Rafa. Então, vou me descrever. Me chamo Rafael, tenho 1,70 m, sou um homem preto, careca, tô com uma blusa laranja, com uma calça jeans, um sapato marrom. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Fala, pessoal. Sou o Vitor. Fazendo minha audiodescrição, sou um homem alto, pele branca, cabelo preto, uso óculos, estou com a camisa preta e uma calça bege claro. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada, prazer é nosso. E hoje a gente vai começar o nosso episódio um pouquinho diferente. Eu vou contar 3 cases aqui para vocês e aí a gente vai começar a conversar um pouquinho. Vou trazer 3 perfis de clientes. A nossa primeira cliente, ela é a Maria Eduarda. Ela tem 25 anos, ela é super ligada em tecnologia, tá super antenada nas redes sociais e para ela a agência tá no celular, tá na palma da mão. A nossa segunda cliente é a Maria Luísa. Ela tem 40 anos, ela já tem 2 filhos. Para ela, contas estão todas em débito automático, mas ela gosta bastante de assessoria de investimentos para entender o que ela tem que fazer ali nas finanças dela. E a nossa terceira cliente é a Maria Júlia. Ela tem 50 anos e, nesse momento, ela está buscando crédito para um novo negócio, para o negócio dos sonhos dela. E quando a gente pensa nesses 3 perfis de clientes, meninos, a gente já sabe que temos uma infinidade de perfis de clientes aqui, muitos clientes, cada um com um perfil muito singular, e a gente tem aqui um grande desafio de prestar esse atendimento aos clientes. Da nossa parte, a gente tem uma questão muito importante do conhecimento. Conhecimento das ferramentas, primeiramente, o conhecimento dos produtos, conhecimento dos serviços, estar antenado também na questão do mercado, né? Então, o que está acontecendo no mercado para conseguir aliar isso ao perfil do cliente. Então, eu queria primeiro, Vitor, falar um pouquinho sobre isso. Como que o conhecimento sobre tudo isso que a gente falou um pouquinho, ele ajuda aqui no atendimento desses diferentes perfis de clientes? Hoje eu vou trazer um ponto aqui que eu acho que antes de olhar perfil, olhar característica, olhar como é o produto em si, eu acho que tem um passo para trás que é o autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer para ela conseguir fazer um atendimento personalizado. Eu li em algum lugar recentemente que se conhecimento é poder, saber o que não sabemos é sabedoria. Então, acho que essa autorreflexão, né, esse olhar para dentro de cada um, o colaborador precisa ver o que ele tem maior habilidade, ver aquilo que ele precisa desenvolver mais, ver qual que é a maior oportunidade de aprendizagem dele, para aí sim ele começar a mergulhar em produtos, em serviços, em conhecimento de característica. Acho que a partir dessa autoanálise, o profissional ele consegue diagnosticar melhor o perfil do seu cliente, consegue fazer um atendimento mais peculiar, mais personalizado e a partir disso consegue de fato ter um atendimento que a gente precisa e que o cliente merece. Perfeito. A gente sempre ouve falar muito de conhecer o outro, mas é muito importante a gente se conhecer e a gente buscar o que eu preciso de ferramenta para também trazer esse bom atendimento, porque sempre vai refletir ali na ponta, né? Então, o quanto o conhecimento é importante em todos os momentos, né? Isso aí. Perfeito. Uma outra coisa que eu observo muito, até em um dos exemplos aqui, num dos cases que eu trouxe, que são 3 Marias, mas totalmente diferentes aqui nos perfis, né? Hoje a gente vê uma realidade de tecnologia, a informação ela tá muito fácil, é tudo muito rápido, a comunicação mudou, então quando a gente pensa como era atendido um cliente há 6 anos e como ele é hoje, já mudou bastante, né? Então, Rafa, eu queria te ouvir um pouquinho, quando a gente pensa nesse contexto de tecnologia, de comunicação, como que a gente tem que fazer de fato o atendimento ao cliente considerando esse cenário que a gente vive hoje?
Então, Gi, o que a gente fala, né, quando a gente fala de tecnologia? A tecnologia veio para trazer portas e oportunidade de melhorar situações, comunicações e efeitos, né? Hoje, quando a gente pensa no nosso contexto de banco, a gente tem mais de 40 portas de entrada de contato a esses clientes, né? Isso a gente está falando que eu tenho desde uma agência bancária, ou tradicional, até um gamer. Hoje, quando eu tenho um gamer, eu tenho uma porta de entrada, uma porta de contato também do Itaú essa pessoa. Se preparar para atender bem esse cliente, para relacionar, é muitas das vezes entender que você vai ter diversos perfis. Vai ter talvez aquele cliente talvez mais idoso, mais averso a uma tecnologia que vai necessitar de estar na agência e talvez um gamer. Que talvez ele não queria estar ali, ele quer ter o celular ali na palma da mão, ele quer ter a agência na palma da mão. Então, você entender que você vai entender essas diversas gerações, eu acho que poucas vezes no mundo a gente venceu tantas gerações juntas. É você ter a empatia, a simpatia e muito, muito mais, né, do que isso, tirar a apatia. Né, porque esse posicionamento do autoconhecer, como o Vitor trouxe, como você comentou, passa muito de você buscar novas formas, né, de você chegar a esse cliente de diverso perfil, muitas das vezes diferente daquilo que você vivenciou até então. Então, sair dessa apatia, eu acho que é o primeiro ponto para que nós possamos nos desenvolver. E aí sair da apatia numa busca contínua de se desenvolver, de se autoconhecer e, a partir de então, fazer um atendimento com maior qualidade. Por quê? Porque a tecnologia, ela traz as ferramentas para nós chegarmos a um público maior de pessoas. Mas a interação e o relacionamento só vem através... E deixa eu trazer um ponto. Eu tive a felicidade de, pelo banco, trabalhar em diversas regiões do país. Então, saí do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei em diversas cidades, fui para o norte do país, atendi Manaus, Acre, Roraima, fui para Curitiba, estou em Santa Catarina, todo o interior do sul. Então, a gente tem uma empresa que trabalha no Brasil inteiro e no mundo. Então, a gente também tem que ter um olhar regionalizado. A forma que eu interagia com as pessoas no Rio era uma, a forma que eu precisei me especializar para trabalhar com o povo do norte, um povo maravilhoso, foi outra. Depois fui para o sul, outro perfil, outra característica que a população pede, que as pessoas exigem, que elas merecem. Então, esse olhar regionalizado é uma coisa que a gente tem, é mas que a gente tem que cuidar bastante para poder atender da maneira que o cliente merece e que os nossos colaboradores merecem. Perfeito, boa. E todo mundo sempre fala que o cliente satisfeito vende mais. E aí, parece, para muitos youtubers, poxa, mas o cliente satisfeito vende mais? Será que está relacionado a isso mesmo? Vitor, o que você acha disso? Eu poderia trazer um mega de um contexto teórico, mas eu vou tentar, vou me arriscar aqui, tá? Você aceita, Rafa? Vou me arriscar, vamos lá. Eu vou me arriscar a contar uma história, tá? Eu trabalhei em algumas posições da rede de agências e numa delas, como gerente de agência, eu estava assumindo um negócio, cheguei numa agência e havia um cliente que todo mundo fugia dele. Super atritado, um cliente que reclamava bastante, questionava bastante. Um cliente difícil mesmo de ser atendido, porque ele era bastante exigente. E eu me lembro que eu cheguei lá, ninguém queria atender, todo mundo, não, vai você, vai você. Eu falei, não, gente, vamos atendê-lo, vamos entender, deixa que eu assuma essa posição, então, de conhecer um pouco mais esse cliente. Gente, ele trouxe tantos insumos, ele exigia, não era simples o atendimento, mas ele trouxe N fatores que eu mudei a rotina da agência. Eu consegui mudar algumas coisas que a gente fazia, horários que a gente entrava, saía, quando não estava abastecido o nosso caixa eletrônico. Ele trouxe inúmeros exemplos importantes que eu só consegui coletar porque eu aceitei escutar. A escuta alerta, a escuta atenta a esse cliente. E, né, na linha do tempo, a gente foi se relacionando, a gente foi se conhecendo, ele foi confiando um pouco mais na gente. Em dado momento, a gente estava falando sobre os investimentos dele. E um dia ele trouxe que no Banco X... não tinha tido um retorno, né? Faltou alguma coisa. Eu falei, bom, retorno aqui você não deixa de ter. Então, por que não traz para cá? Pronto, ele trouxe. Um pouquinho mais à frente, ele trouxe os filhos para abrir conta. Um pouco mais à frente, descobriu que ele tinha uma empresa na cidade e ele abriu a conta da empresa. Um pouco mais adiante, ele abriu a conta dos funcionários da empresa. Ou seja, ele comprou bem mais, ele se relacionou mais com a gente. Mas não é porque havia uma relação ruim antes, é porque a gente confiou. A gente confiou, a gente escutou ele e ele confiou na gente para poder trazer tudo que é mais importante para ele no dia a dia, que são seus funcionários, que eram seus filhos, que era sua família, que eram seus recursos. Então, acho que a partir do ponto da gente escutar o cliente, se aproximar dele, aí que nasce a relação de negócio. Eu não posso atender um cliente, a expectativa dele comprar mais.
Eu tenho que atender o cliente, a expectativa é de conhecê-lo, confiar e, num segundo momento, sem dúvida, a gente vai ter soluções para oferecer para ele. E, Vitor, eu acho que aproveitando aqui para fazer todo esse contexto, né, a gente fala muito até das demandas que a gente recebe, né? Porque quando a gente está falando de satisfação de cliente, a gente está falando que a gente está vivenciando um momento onde a gente não percebe a satisfação somente ligada ao atendimento bancário. A gente concorre com o pipoqueiro, Sim. a gente concorre com a tia que ajuda ele, que passa a roupa dele. Essa experiência que ele proporciona ali com a gente é um momento muito rico. E quantas vezes aí o Vitor passou por N estados, eu também passei por muitos lugares, mas principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade ali, quando você fala, é muito distinta em pontos muito próximos, você identificava que, às vezes, você, pelo ouvir, e atender a demanda de um cliente geravam negócios posteriormente, porque o Vitor trouxe uma insatisfação de um serviço que a gente prestava, mas muitas das vezes o cliente nem sabia que ele tinha uma demanda e às vezes você ouve e fala, nossa, mas nós podemos te ajudar dessa maneira. Perfeito. A gente tem uma solução aqui para você. Não estou falando de um produto ou de um serviço, mas muitas das vezes para como ele pode utilizar melhor o dinheiro dele, como ele pode utilizar melhor os recursos dele e utilizar o banco de uma maneira que pode proporcionar para ele, né, um novo negócio, uma nova oportunidade. E isso fazia com que você gerasse um vínculo, você gerasse um relacionamento e a partir de então a gente chegasse aí num cliente satisfeito que era fidelizado, né? Então, cliente satisfeito, eles fidelizam e fidelizado com a gente, ele tem, e aí quando a gente fala de fidelidade é um conceito muito amplo, muito assim, ele tem tanta fidelidade com a gente que quando ele está insatisfeito, ele vem falar pra gente. Ele confia. Ele confia de vir falar com a gente. Então, E é muito legal, né? Porque do que vocês estão falando, a gente vê muito o quanto, num primeiro momento, esse cliente que chega mais atritado, quanto é difícil a gente sentar e estar ali disposto a ouvir muitas coisas que às vezes é um desconhecimento do cliente, algo que ele não conhece. Muitas vezes, de fato, é uma insatisfação, é algo que a gente precisa melhorar nos nossos processos. Mas dessa primeira conversa de ouvir, você já traz uma conexão com ele, que eu acho que é tudo isso. É relacionamento, é confiança, é conexão. Hoje, eu estava chegando na agência, como eu contei. Ou seja, eu tinha um dia de agência. Aquele cliente estava ali há 35 anos. Por que eu não tenho que ouvir ele? Por que eu não tenho que escutar o que ele tem para me contar? Ele conhece muito mais da dinâmica de atendimento e talvez ele represente toda uma classe de clientes que não contam para gente, que não procuram, que não questionam. Então ele era um cliente questionador, mas que trouxe inúmeras soluções para nós. Então é um pequeno exemplo do que a gente pode aproveitar da proximidade com o cliente. A gente tem que parar de querer atender o cliente para oferecer e vender. Não, você tem que primeiro conquistar, você tem que fazer o relacionamento, você tem que se aproximar dele e aí sim ele mesmo vai contar para você quais são as oportunidades de soluções que a gente apresenta para ele. Perfeito. E muitas vezes, te ouvindo agora, Vitor, eu fico pensando assim, muitas vezes a gente vê um cliente e a gente pensa, poxa, eu tô pensando naquele produto. E aí, tanto você falou um negócio, Rafa, quanto o Vitor, agora que me fez pensar assim, talvez nessa conexão e nessa conversa, você vai perceber que você pode proporcionar muito mais para aquele cliente. Às vezes você tava com uma ideia de vender uma coisa e você acaba proporcionando algo muito maior que vai fazer uma super diferença na vida dele. Então, acho que deve ser super até gratificante você, de fato, poder participar de um momento de vida ali do cliente ofertando alguma coisa que vai ser algo bom para você, pensando nas suas metas, mas que você está atendendo uma necessidade ali do cliente também, né? Então, acho que é muito legal e para mim o que fica aqui dessa parte é a conexão, né? O quanto que essa conexão é importante. A gente tem bastante estagiário no nosso time lá da rede de agências, lá no Sul, e eu converso muito com eles, estão entrando no banco, então estão começando. Você não vende um crédito consignado. Você vende, talvez, um medicamento que o cliente não conseguiu comprar. Você vende um atendimento médico que ele vai buscar. Você vende para ele uma mudança de um negócio, aquisição de uma pipoqueira para ele poder vender. Você vende soluções para que ele possa melhorar de vida. Então, se a gente conseguir startar isso nas nossas pessoas, a gente muda de patamar. e aí a gente olhando tudo, né? Porque aí pegando o gancho do crédito consignado, qual é o momento de vida desse cliente? Esse cliente é um cliente que talvez trabalhou toda uma vida e naquele momento ele vai dar um passo muito importante. Então, tem um ponto que eu trago muito firme para mim, para minha equipe, a equipe que a gente trabalha, é que mais do que uma meta, mais do que um objetivo, mais que um produto, são pessoas com Perfeito. sonhos, sentimentos, frustrações, aflições.
que é um exemplo desse do crédito consignado, que geralmente é um idoso ou alguém que está finalizando, que está mudando de um ciclo profissional. Você muitas das vezes pode ser um agente transformador ali, que faz muito ligado ao nosso propósito, né? Transformar, a potencializar a transformação na vida das pessoas. Muito legal. E aí, uma outra coisa que a gente sempre escuta quando a gente fala desse mundo comercial, a gente escuta assim: ter o dom comercial é algo que vem, é algo que é um dom. Para conseguir chegar lá e de fato fazer uma venda, é algo que assim, a pessoa nasce com esse dom. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, Rafa. Você acha que é dom mesmo ou é questão de desenvolvimento quando a gente pensa nesse mundo comercial? Gi, eu te ouvindo falar, eu falo, cara, a Gi é uma apresentadora do Fantástico. Mas a apresentadora do Fantástico, e você está de super parabéns, ela foi estudar jornalismo. Sim. O médico, ele foi estudar medicina. Então, acho que partindo desse pressuposto, assim, existem sim características, competências inatas, né, que talvez as pessoas podem ter potencializados ao longo da vida. Mas todo mundo pode desenvolver. Passa muito por uma conversa que a gente começou lá no início. A pessoa tem que se olhar, né? Tem que se identificar e reconhecer quais são as competências técnicas e comportamentais que ela já detém, o objetivo que ela pressupõe chegar e entender qual o caminho dessas novas competências, né? Então, adquirir essas competências comportamentais e talvez técnicas é o grande passo para que você possa se tornar alguém comercial. Né? E exercitar isso, né? Também sem sombra de dúvida. Não A adianta prática. somente você ter a teoria e não tentar fazer a prática, porque muitas das vezes você acha que você tem algo que você não tem. Você só vai conhecer na prática. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Ok. Polêmica. Qual é a sua Eu opinião, acho que quando a Vitor? gente fala que é dom, você faz uma coisa muito bem, você fala, você tem o dom da venda, eu acho um desrespeito àquela pessoa. É um desrespeito ao quanto que ela treina, quanto que ela se capacita, o quanto que ela se esforça, né? Cara, eu não concordo mesmo com isso, porque você está ferindo o quanto que aquela pessoa busca. Fala que é um dom, tá dizendo que ela nasceu. Pô, você nasceu vendedora, pronto, você vai ter sucesso. Não é bem assim. Então eu acho que o que diferencia é o treino. Geralmente eu chamo essas pessoas para perguntar, para questionar, nossa, tá indo muito bem, o que você tá fazendo? Ah, Vitor, é que eu tentei 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes e fui adquirindo habilidade, fui aprendendo errando. Eu erro numa oferta errada, num contexto errado, num papo, e você vai se desenvolvendo, você vai melhorando. Na 10ª oferta você está bem melhor. Na 20ª, e você chega num momento que você atinge um patamar diferenciado, mas porque você treinou muito. Você se esforçou muito para poder chegar lá. E aí a gente fala sobre desenvolvimento, né? Aqui nos Sim. nossos episódios a gente sempre está entrando nesse ponto do desenvolvimento. E aí quando a gente fala das competências técnicas, das competências comportamentais, a gente sabe que muitas vezes a gente fala, poxa, e por onde eu começo, né? Como que tudo bem, eu tenho que desenvolver, não é dom, eu posso desenvolver, é um Exato. caminho árduo, mas como que eu faço para desenvolver? E eu acho que é legal a gente destacar aqui para os youtubers o quanto que a gente conseguiu evoluir nesses últimos anos aqui nesse assunto de desenvolvimento pessoal aqui no banco e que hoje todos os cargos, todas as funções da Agência Laranja tem uma trilha específica e customizada ali na IOX, que dá esse caminho das pedras, né? Muitas vezes é difícil saber por onde percorrer, mas ali na IOX a gente conseguiu de fato estruturar ali jornadas customizadas, com conteúdos técnicos, conteúdos comportamentais, mas de fato para ajudar os nossos youtubers nessa jornada aqui, nesse aprendizado, né? E exatamente pensando nesse ponto, né, é super importante, acho que essas jornadas, porque elas foram construídas muito ligado ao seu ponto de partida, ao seu ponto final. Isso. Então, quando você olha o seu ponto de partida, você vai fazer uma análise comportamental daquilo que você tem e para o ponto final. Nesse meio tempo, como o Vitor trouxe, como a gente estava falando, é preciso a prática. É preciso exercitar, é preciso entender, porque até num contexto normal que nós estamos, ele passa por uma estabilidade, porque quando a gente vai passar de um ponto para outro, muitas vezes a gente acha que é uma linha daqui, eu vou pular e vou chegar lá. E tem oscilações no meio do caminho naturais ao processo de crescimento e desenvolvimento, onde você vai adquirindo essas competências e ter isso tudo na IOX foi um ganho enorme que nós tivemos e a gente pode aproveitar bastante disso, não somente para a parte interna, né, para a parte externa também, já que diversos dessas trilhas e treinamentos ficam disponíveis mesmo online, né? Isso, tem algumas que, principalmente aquelas que não são obrigatórias, né? Que o youtuber Exatamente. pode até acessar ali pelo app, a IOX, e pode consumir alguns conteúdos comportamentais, né? A gente tem um hábito sempre de reconhecer muito o resultado, né? Isso tá no nosso DNA, né? Enquanto
um grande banco privado. Agora, a gente tem feito um trabalho bastante interessante lá no Sul, né, Rafa, sobre Sim. reconhecer esforço. Reconhecer também o quanto a pessoa está tentando. Então, a gente, através da plataforma Yox, a gente está conseguindo capturar quais são os colaboradores que mais fazem cursos, que mais acessam. Coincidentemente, essa semana a gente fez um reconhecimento sobre os 10 que mais acessam, fazem cursos, concluem nos últimos 90 dias. A gente cresceu cerca de 70% a usabilidade do canal. Tá? E antes as pessoas falavam, mas é difícil o acesso, eu não entendo. Hoje a conversa já é outra. Nossa, eu estou conseguindo encontrar bons cursos, estou conseguindo encontrar boas ofertas. É um trabalho que a gente tem feito de uma maneira natural, não é obrigatório, mas a gente está reconhecendo quem está indo lá tentar. Vitor, mas talvez ele não está com resultado bom. Pode ser, mas ele está se esforçando. E pode ser um No finalzinho do processo. tempo, ele vai ter um bom resultado, Perfeito. porque ele está buscando. Exato. E aqui eu acho, quando eu penso nessa questão do desenvolvimento e do que você comentou, Vitor, de fato a gente reconhecer esse esforço, mas a gente também incentivar esse esforço é super importante, né? Então eu quero aproveitar para entender um pouquinho de vocês, qual que vocês acham que é o papel do gestor nesse processo de desenvolvimento, e se vocês têm algumas práticas, acho que você já contou uma aí, mas que vocês compartilhassem aqui com os YouTubers algumas práticas que vocês fazem com os times de vocês e que eles podem replicar nos times. Assim, eu acho que o papel da liderança, ele acaba sendo fundamental num ponto de você incentivar, apoiar e muitas das vezes orientar. Quando a gente fala ali de uma construção de carreira, entende-se que o líder, ele está um grade um pouquinho acima ali talvez do liderado, e muitas das vezes tem uma visão mais ampla do todo o contexto, né? Então pode trazer ali um mapeamento muito forte de quais são competências que podem ser trabalhadas. Claro que nada melhor do que também o colaborador que se conhece, que entende o quanto ele está desenvolvendo ali. Uma atividade que a gente faz muito ali, naquele momento do papo de carreira, do feedback, é trabalhar as competências e, olhando as competências do cargo ou das expectativas de cargo do colaborador, identificar ali já no papo de carreira, na competência, as competências. Porque na hora que eu vinculo ali umas competências para o colaborador, lá na UX automaticamente já aparece trilhas indicadas para que ele possa crescer naquela competência. Então a gente usa muito disso lá com a minha equipe para que, olhando visão de mercado, olhando liderança, os líderes, né, que eu trabalho com liderança de agência, eles possam se desenvolver e assim ampliar também seus conhecimentos. Porque quando eu coloco uma trilha, ele não necessariamente fica preso à trilha dele. Exato. Aparecem vários podcasts, aparecem várias matérias, reportagens. Então isso que eu acho o mais interessante, o mais rico, né? Legal. E antes de passar a palavra, Vitor, só um ponto que eu achei super importante aqui da sua fala, Rafa. Eu acho que tem essa questão mesmo da Yox, a gente tem as trilhas por função, porque a gente quer direcionar e ajudar aqui no dia a dia, mas tem um universo de conteúdos, né? Então, buscar o que de fato vai atender às suas competências, vai atender às suas habilidades. Então, explorar esse universo de conteúdo para o seu autodesenvolvimento. Acho que isso é muito importante a gente estimular também, né? E você, Vitor? Concordando com vocês dois, eu costumo dizer que o jogo do desenvolvimento é o jogo infinito. A gente vai passar, a gente vai sair daqui, a gente vai embora, a gente muda de posição. Só que as pessoas que ficam precisam da continuidade. E aí entra o exemplo que o Rafa trouxe. A liderança tem que dar o exemplo. Porque o desenvolvimento é infinito. A gente precisa manter de pé a operação. Então, não adianta eu falar, Rafa, acessa lá, acessa a plataforma, faz curso novo, você tem que ler, você tem que se desenvolver. Se eu não der o primeiro, você não sabe nem como é que acessa, nem como é que utiliza. Então, acho que esse é o primeiro passo, tá? E eu acrescentaria, acho que talvez um recado que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que vai nos ouvir, é que se desenvolver não é necessariamente fazer o curso mais caro ou na escola mais renomada. Perfeito. Se desenvolver pode ser no dia a dia, pode ser da maneira mais simples possível, não necessariamente da maneira mais complexa. Então, acho que a gente tem que valorizar quem está curtindo a jornada do desenvolvimento, querendo aprender. Quando você mergulha em ambientes, por exemplo, que você se sente desconfortável, você se provoca, você repensa, você questiona suas próprias ideias, suas próprias opiniões. Eu acho que esse é o caminho do desenvolvimento. Quando você sai da sua zona de conforto. O Rafa está aqui, não me deixa mentir. Eu sou chato, exigente nesse ponto do desenvolvimento, né, Rafa? Eu insisto bastante. Só um pouquinho, Rafa. Só um pouquinho. Porque, e às vezes, eu não me apaixono pelas minhas ideias. Eu tenho um apego muito provisório a elas. Às vezes, meu time fica doido comigo, porque mudo de ideia muito rápido. Não sei nem se isso é bom.
mas eu sei que a gente está aprendendo a trabalhar no desconforto com conforto. E esse recado eu queria deixar para a turma que vai nos ouvir, que eu acho que é super importante. E esse desconforto, ele é muito importante, porque é um desconforto que você sabe que ele vai te levar num lugar melhor. Funciona. Então, assim, não é um desconforto que, nossa, tô aqui desconfortável. Não, ele é um desconforto para te levar para um lugar melhor, para uma outra posição. E a gente fala muito sobre isso realmente, né? Se perguntar o porquê. E se se perguntar o porquê toda hora, é meio complexo. Eu tenho uma filhinha que tem 1 ano e 4 meses, tenho um filho de 6 anos. E eu fiz uma viagem agora de férias, descansei um pouco, desliguei de tudo, fiquei com eles. Quando você vai com as crianças, criança tem muito isso inato dentro dele. Ele está descobrindo as coisas, ele está se formando. E tudo que ele faz mas por quê? Aí você fala um porquê, ele fala o outro Ele porquê. pergunta outra coisa. Fala assim, não, mas por que roxo? Mas por quê? Mas por quê? Ele não para de perguntar de porquê. E essas perguntas de porquê levam ele a um entendimento até que ele fala, agora entendi, papai. Então, esse porquê a gente também tem que se fazer a todo dia, a todo momento. Mas por que dessa maneira? A gente só se tornou e tal o que nós somos, com quase 100 anos de existência, por vários porquês que existiram. Perfeito. E a gente precisa continuar fazendo esses porquês. E a gente só vai conseguir fazer esses porquês se a gente romper essa bolha que a gente vive, né? E se desenvolver. E olhar para fora, e olhar para o que a gente está fazendo de volta, e olhar para fora de novo, e se perguntar o porquê, entender se o caminho é o correto e corrigir. Então, eu acho que essa forma, né, de mudar o contexto, eu acho que o Vitor tem muito bem, né? A gente trabalha ali próximo, trabalha junto, e a gente tem até uma experiência que a gente fala muito, né? A gente foi montar uma reunião junta, e ele trouxe uma super ideia, e a ideia era fenomenal. E aí, Achava que era. e aí a gente, A série é fenomenal mesmo. Ele não estava tendo coragem. e aí a gente chamou ele, assim, de início com dedos, né? Assim, Vitor, então, Veja queria te bem. falar um negócio aqui, a gente quer contar um negócio, né? Cheguei animadão. Falei, gente, vamos fazer assim. Eles ficaram me olhando e eu tava realmente Todo mundo apaixonado pela ideia. Aí depois, uns 2 dias depois, os 6 me reuniram. Então a gente queria te falar um negócio. Quem fala? Quem fala? Eu falei, gente, fala. Cara, vai dar ruim. Não dá certo. Legal não, isso aí. Vamos fazer de outro jeito? Eu falei, putz, não tinha pensado, né? Então vamos reconstruímos, né? E juntos, né? Construir juntos. E foi, assim, um resultado muito melhor do que a gente imaginava, assim. A gente olhou aquilo e falou, cara, qual o impacto isso trouxe pra gente? Porque o impacto para as pessoas que estavam ali era grande, foi um bom impacto. Mas para nós, que era a equipe dele, os 6, foi um impacto muito maior. Um impacto de empoderamento, um impacto, muitas das vezes, de crescimento, um impacto, talvez, de posicionamento, né, e de aproximação. Então, a gente não só cresceu e se desenvolveu como liderança, mas a gente também se cresceu como equipe e time. Aquele ponto ali, aquela vivência que a gente teve, transformou a gente num time melhor. Mas na hora foi desconfortável para mim. Foi desconfortável, igual eu tô agora. Importante. Fazendo algo que a gente não tá habituado a fazer. Então, você receber do seu time, fala, não tá legal, não gostei. Na hora você não fala, ai, que legal. Não, você sofre, mas você tem que ter a sabedoria de olhar para dentro e falar, opa, alto lá, vamos rever. E foi o que a gente fez, né? Acho que foi muito legal, ótimo exemplo, eu tinha esquecido E é legal também, porque é desconfortável também pro liderado, porque, cara, mas eu vou trazer um feedback ascendente, mas como que é isso? Vou falar, e aí? Se ele falar assim, não, mas vai ser do meu jeito, eu vou fazer assim. Falei, não, mas eu confio no Vitor. Mas que bom que coração vocês meu tiveram bem. coragem de falar, porque isso é tão importante. E ultimamente, agora, até quando a gente olha os nossos pilares aqui de cultura, a gente tem incentivado muito isso. A gente não sabe de tudo, a gente tem que aprender junto. O líder, ele não sabe de tudo, ele tá aprendendo com a equipe também. Então, quanto que é importante sinalizar e como vocês fizeram construir juntos, né? Muito legal. Meninos, nossa conversa tá muito legal, mas a gente, infelizmente, vai ter que ir chegando ao fim. Então, eu queria que Agora vocês... passou o frio na barriga. Agora que passou, Agora, não, agora eu vou ficar. O que fazer? Eu vou ter que convidar vocês para um próximo. Olha, A gente convida para um próximo para falar de outro assunto. bora lá, então. Queria que vocês fizessem as considerações finais e nessa consideração final que você trouxesse uma dica de ouro para o relacionamento e para o melhor atendimento ao cliente. Legal. Posso começar, então? Vontade. Então, assim, pensando em relacionamento, eu acho que eu quero trazer um ponto que eu trouxe no meio do nosso podcast e falar, acho que muito para você que está aí nos ouvindo, nos vendo. Pensando em relacionamento, pensando em cliente, pensa que você, antes de tudo, está falando com uma pessoa, com um ser humano. Eu tenho replicado isso aonde eu passo. A gente muitas das vezes esquece disso.
A gente olha alguém adentrando uma porta giratória, né? Ou em qualquer lugar que seja, fala assim, é um número, é uma pessoa, é uma situação, é uma estratégia. Você já vai predisposto a fazer alguma coisa. Então, assim, você muitas das vezes esquece de colocar um ouvido empático, esquece de botar, tirar toda a armadura que você tem e simplesmente receber aquela pessoa, né? Então, assim, se eu posso dar uma dica de ouro para quem está chegando agora, para quem está começando nessa jornada, assim, primeiro, aproveite ela. Ela vai ser muito legal, mas também vai ter momentos de desafios, faz parte, mas saiba de tudo. Você lida com pessoas ao seu lado, com o seu cliente, e pessoas são pessoas. Então você precisa conquistá-las, você precisa relacionar para sim depois. Aí sim você buscar estratégias, soluções, vendas. Isso não quer dizer, isso é uma baixa performance. Não, ninguém está falando aqui que isso não vai ser aliado a uma boa performance. O que eu estou falando é que quando você olha como pessoas, você consegue entender o que ela precisa, você consegue entender o mais importante para ela, para aí sim pensar em outras coisas. Muito legal, obrigada. O Rafa falou tudo, obrigado, Rafa. Mas eu não teria acho que não existe uma dica de ouro. O que eu falaria é o que eu estou procurando fazer hoje. Então, se conheça, busque o autoconhecimento. Quando você sentir água quentinha, sai dela, procure constantemente a zona do desconforto e, sobretudo, curta a jornada. Aproveite, tem muita coisa muito legal para a gente fazer enquanto colega de trabalho, enquanto atendimento ao cliente, enquanto co-construção dessa empresa que a gente está. Maravilha. Meninos, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa. Quero agradecer demais aqui a participação de vocês. E para vocês, youtubers, também quero agradecer muito que vocês estão aqui com a gente. É um assunto super importante e incrível. Se a gente pudesse, a gente continuaria falando aqui com vocês. Mas logo mais a gente tem um outro episódio para a gente falar um pouquinho mais. Não esqueçam que a gente está aqui nessa jornada com vocês. Vamos construir junto. Vem que a gente vai longe. E eu tenho 2 recados importantes para vocês. Lembrem-se que o nosso podcast ele é interativo. Então você que está nos ouvindo ou assistindo, tira uma foto e poste no LinkedIn com a hashtag DesenvolveCast. E aqui na descrição, acompanhe porque a gente vai ter surpresa para vocês. Além disso, se você está chegando aqui agora e quer receber notificações dos nossos episódios, siga o DesenvolveCast na sua plataforma de podcast preferida.